e um teólogo que nós sempre indicamos aqui a leitura dele aos nossos irmãos. O Joel Bick cita um teólogo, um pensador desconhecido, que diz o seguinte: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Então isso, meus irmãos, é para nós refletirmos o fato de que aquilo que nós semeamos, nós trazemos colheitas, né, para as nossas vidas. Então vou ler novamente. Semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Quando nós falamos, meus irmãos, sobre santificação, lembrando aqui o tema da nossa lição, cultivando a santificação, o Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: o que é santificação? Então o nosso catecismo procura definir o que é santificação, o Catecismo Maior, dizendo o seguinte: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela operação poderosa do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no bem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que produz a vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seu coração, e tendo essas graças de tal forma exercitadas e aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Então a santificação, meus irmãos, nós sabemos o que significa a palavra santo. Santo é separado, é isso que significa santo. Nós somos separados para Deus e para a obra de Deus. E a santificação, ela é primeiramente, como nós vemos aqui nas palavras dos teólogos de Westminster, uma obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então nós não somos santos, não somos santificados por nós mesmos. O que nos torna santos, ou o que nos faz santos, é a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo opera naqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, santificando-os. Então, nós podemos dizer que não há um escolhido que não seja santo e santificado. Amém, meus irmãos? Estão entendendo isso? Então, aquelas pessoas, né, que dizem assim, eu sou um escolhido, mas eu vou viver a vida à minha maneira. Na verdade, meus irmãos, essas pessoas estão dando evidências de que não são parte, né, da eleição eterna de Deus. Porque o Espírito Santo, como nós vemos aqui, ele aplica a morte e a ressurreição de Cristo às nossas vidas. O que significa aplicar a morte e a ressurreição? Significa que ele aplica a morte no sentido de que quando Cristo morreu na cruz, a nossa união com Cristo, ela é tão grande, ela é tão poderosa, que nós morremos com ele ali também para o pecado. Mas quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. E é interessante que o catecismo, né? O catecismo, ele trabalha de uma tal forma que ele vai mostrando que essa santificação na vida do crente, ela é o quê? Ela é progressiva. Nós vamos crescendo em santificação cada dia mais e mais. Amém, igreja? Então, olha só, né, a importância da santificação. Esse é um tema que permeia toda a Escritura, que permeia todo o Novo Testamento. O breve catecismo, na pergunta 35, diz o seguinte: o que é santificação? É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então, o breve catecismo usa algumas palavras diferentes, né, dizendo que nós somos renovados em todo o nosso ser. Deus faz tudo novo em nossas vidas.
E nós somos transformados cada dia mais e mais à imagem do nosso Deus. Pois foi para isso mesmo que o Senhor nos salvou, para sermos cada dia mais e mais a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós somos habilitados, né? Habilitados é o quê? Nós recebemos a capacidade de Deus. Nós recebemos, como diz João, a unção de Deus, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Para quê? Para morrermos para o pecado e vivermos cada dia mais em retidão. Então, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar ao pecado. O cristão tem que crescer em santidade. E como nós vamos crescer em santidade, né? Se a santidade ela é progressiva, como nós vamos crescer em santidade? Então, Joel Bick trabalha da seguinte maneira, dizendo que nós precisamos cultivar a santidade em nossas vidas. Como iremos cultivar a santidade? Então, aqui de algumas maneiras. A primeira delas, meus irmãos, é conhecendo e amando as Escrituras. Não tem como cultivar a santidade sem conhecer a palavra e sem amar a palavra de Deus. Então veja bem, é interessante, né? Como pode um crente não conhecer a palavra de Deus? Como pode um crente não amar a palavra de Deus? Como pode um crente não nutrir leitura na palavra de Deus? Às vezes, né, algumas pessoas nos procuram aqui no gabinete para aconselhamento, pessoas de outras denominações, e a gente vê que essas pessoas não conhecem nada da palavra. Nada. Às vezes eu aconselhando uma pessoa, disse, quanto tempo você está na igreja? Eu nasci na igreja. Mas nós vamos caminhando pelas Escrituras, as pessoas não conhecem a palavra. Muitos são guiados por visões de pastores, revelações. Mas nós sabemos, meus irmãos, que é engano do inimigo, né, essas coisas. Não conhece a palavra, não conhece as Escrituras. Não conhece a Bíblia. Não é direcionado pela palavra de Deus. Então, a santidade vem pelo contato com as Escrituras. Então, vamos ler João capítulo 17. Depois, isso aqui está tudo em slides, meus irmãos. Bem bonitinho, bem organizadinho. Eu posso passar para os irmãos depois. Nós tivemos aí um problema técnico e não foi possível nem projetar o hino nessa manhã. Mas a nossa equipe aí trabalhou, estavam aqui desde cedo, né? E eles têm sempre trabalhado para o bom funcionamento dos nossos equipamentos. João capítulo 17, versículo 17. Quem achar pode ler bem alto. Lê bem alto para que possa sair o som na transmissão. Então, meus irmãos, como nós seremos santificados, né? Temos aqui o texto da oração sacerdotal de Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se queremos ser santificados, ou seja, que o pecado vá perdendo forças em nossa vida, em nosso coração, se nós queremos ser santificados, viver a vida que agrada realmente ao Senhor, sermos frutíferos para Deus, se queremos ser santificados, precisamos do quê? Da verdade. Onde está a verdade? Na palavra. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nos alimentamos da verdade, mais somos santificados. Por quê? Porque a palavra, ela confronta o nosso pecado. A pessoa que está vivendo em pecado, ela vai ler a palavra, o que vai acontecer? Ela vai ser confrontada pela palavra no seu pecado. E o Espírito Santo de Deus, que está em todo crente, vai falar com o crente a respeito da sua maneira de viver. E o crente é conduzido pela graça de Deus e pelo Espírito Santo ao arrependimento e a uma vida de santidade. Então veja também 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2.
partir do verso de número 1, vai dizer assim: despojando-vos. O que é se despojar? Né? Despojar é tirar fora, é tirar. A ideia aqui é de alguém que está vestido com uma determinada roupa, aí começa a tirar essa roupa, né? essa vestimenta. Então, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Então, aqui ele cita alguns pecados, né? Ele não faz uma lista completa, mas a ideia é, nós vamos tirando essas coisas da nossa vida. Desejai, verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Né? O que é o genuíno leite espiritual aí? É a palavra de Deus. Então, o cristão, ele tem que desejar, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, quanto mais nós amamos as Escrituras, desejamos as Escrituras e vamos às Escrituras como fonte de santificação e crescimento, nós vamos, meus irmãos, crescendo em santidade, crescendo na graça de Deus. Joel Bick diz assim: se você não quer permanecer ignorante e pobre, leia as Escrituras pelo menos uma vez por ano. Se você não quer permanecer ignorante e pobre, leia as Escrituras pelo menos uma vez por ano. Guarde as Escrituras também em seu coração. Vamos ver lá, Salmo 119. O Salmo 119, ele é o maior dos salmos. E é um salmo de exaltação à palavra de Deus. Salmo 119. Versículo de número 9. Nós vamos ler do 9 até o 16. Salmo 119, versículo 9 até o 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então repare nessa palavra aqui, puro. Puro, meus irmãos, nós sabemos, é sem impurezas, né? Então, até as coisas mais valiosas, elas podem ter impurezas. Por exemplo, o ouro. O ouro pode ter impurezas. Como o ouro é purificado? Com fogo, né? O ouro é purificado com fogo. E o nosso coração? Como é purificado o nosso coração? Veja aí, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Então nós precisamos guardar no coração a palavra de Deus. Um exercício dos antigos, né, que é pouco feito hoje, é que gravar textos bíblicos, decorar textos bíblicos. Então, com isso, nós vamos também interiorizando a palavra de Deus em nossos corações. Nós precisamos amar as Escrituras e meditar nelas. Salmo 1, né? Salmo capítulo 1 não, é Salmo não tem capítulos, né? Tem salmos. Salmo de número 1, versículo de número 2. Salmo 1, versos 1 e 2. Quem achar pode ler, por favor. Bem-aventurado o homem
se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lê o 3 também, por favor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e todo quanto ele faz será bem sucedido. Então ele fala no versículo de número 2, né? Esse homem feliz, esse homem bem-aventurado, esse homem que é próspero no seu caminho, que frutifica seu tempo para a glória de Deus. Então esse homem, ele diz no versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, né? Então ele tem ali o seu coração na lei de Deus, ele ama a lei de Deus. A lei de Deus não é para ele um peso, mas é para ele um prazer, porque essa lei, meus irmãos, é a lei de vida. A lei nos mostra quem é Deus, sobre o caráter de Deus e o que agrada a Deus. E a lei, nós sabemos que o fim da lei é Cristo. A lei nos leva para Cristo Jesus. Então, nós temos que ter prazer na lei de Deus. Mas ele diz o que ali? E na sua lei medita de dia? A palavra aí, meditar, ela significa refletir com profundidade. É diferente de ler. É diferente de ler. Então, nós podemos fazer uma leitura, né? Receberemos dali um conhecimento, mas é diferente de fazer uma meditação. Meditar é o quê? É trazer a própria vida, é em oração perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Como posso agradar? Como tenho vivido diante desta palavra que se apresenta diante de mim? Porque, meus irmãos, nós podemos ser bons ouvintes e péssimos praticantes. Não é o que Tiago diz? Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, enganando-nos a nós mesmos. Nós devemos ser operosos praticantes da palavra. Como seremos praticantes? Meditando nas Escrituras. Então, nós precisamos meditar nas Escrituras. E precisamos também comparar a Escritura com a Escritura. Veja lá, Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Os judeus, né, Paulo e Silas foram pregar na sinagoga. Os judeus, eles conhecem bem o Antigo Testamento. Paulo pregou a eles ali o Evangelho. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com sede, né? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, o que aconteceu ali em Bereia foi que os bereanos, eles compararam aquilo que Paulo estava dizendo com aquilo que o Moisés e os profetas disseram no Antigo Testamento. Então, eles compararam a Escritura com as Escrituras e perceberam que Paulo falava a verdade. E diante da revelação da palavra de Deus, eles creram no Senhor, né? Então, meus irmãos, nós precisamos comparar a Escritura com a Escritura. E uma vez que nós comparamos a Escritura com a Escritura, nós vamos crescendo em santificação e vamos aprendendo mais do Senhor, né? Aplicamos melhor a palavra de Deus em nossas vidas, porque nós vamos conferindo a verdade com a verdade. Mas não tem como fazer isso sem investir tempo. Abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 2. Provérbios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência, por entendimento alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então aqui o autor de Provérbios, ele nos incita, né, a buscarmos a sabedoria. E o que é a sabedoria, meus irmãos? A sabedoria, primeiramente, ela é Cristo, né? Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas veja bem, a sabedoria também, ela é a capacidade de aplicarmos corretamente todo o nosso conhecimento. Amém, igreja? Então, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade dada por Deus de aplicarmos à nossa vida todo o nosso conhecimento. Então, o conhecimento, ele é necessário? Sim, o conhecimento ele é importante, porque sem conhecimento não há sabedoria. Mas pode haver conhecimento e não haver sabedoria. Então, o crente, porque a sabedoria de que fala aqui Provérbios, é uma sabedoria que eu creio que pode se aplicar a todas as áreas da vida, porque nós temos que entender que toda a nossa vida ela é uma vida espiritual. Mas essa sabedoria, ela é a sabedoria espiritual, para vivermos a vida que agrada e glorifica o nome do Senhor. Então veja só, se nós aceitarmos as palavras do Senhor, escondermos no coração, veja ali o verso de número 2, os seus mandamentos, olha só, com os mandamentos de Deus, nós vamos fazer o quê? Atento à sabedoria, inclinando o nosso coração ao entendimento. E ele vai mostrando aqui, meus irmãos, que o fim disso será o quê? O temor do Senhor. Não é o que ele fala lá no verso de número 5? Então, ou seja, o resultado será, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, nós temos que buscar as Escrituras. E uma vez que nós buscamos as Escrituras em oração, porque ele coloca aqui a oração também, o autor de Provérbios, em oração, nós vamos conhecendo a palavra e vamos aprendendo a aplicar a palavra de Deus à nossa vida, ao nosso dia a dia. Amém, igreja? Então veja só, como é que você vai ter um casamento mais santo? Conhecendo as Escrituras. Porque as Escrituras, elas dão toda a orientação para que tenhamos um casamento mais santo. Não é verdade? E do Senhor vem a sabedoria. Do Senhor vem a sabedoria. Direcionada pela palavra, do Senhor vem a sabedoria. Para você cuidar da sua esposa, para a esposa cuidar do marido. Como é que nós teremos um relacionamento com os filhos mais santo? Através da palavra. Através da sabedoria que vem do Senhor, pela palavra. Nós vamos ter graça para aplicar as Escrituras no cuidado dos nossos filhos. Como é que nós vamos ser patrões ou funcionários mais santos? Orientados pela palavra de Deus. Deus tem para nós essa sabedoria. Agora nós precisamos buscar as Escrituras. Quando nós fazemos aconselhamento, nós fazemos aconselhamento bíblico. E o que é o aconselhamento bíblico? A pessoa vem, traz seus problemas. Vamos examinar aqui as Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa sua situação. E Deus, meus irmãos, sempre fala pela sua palavra. Então muitos ficam buscando, né, um profeta, uma revelação, uma visão. Nós não. Nós presbiterianos, nós vamos pelas Escrituras. Porque nas Escrituras, Deus tem toda a orientação que nós precisamos para as nossas vidas. E aquilo que não é explícito, né, pode ser claramente tirado ou deduzido das Escrituras. Agora, não tem como você crescer espiritualmente se não buscar a palavra de Deus. Joel Bick nos dá uma dica interessante. Ele diz assim:
desenvolva uma fórmula bíblica para um viver santo. Olha só. Desenvolva uma fórmula bíblica para um viver santo. Bic nos apresenta uma fórmula extraída de 1 Coríntios. Vamos abrir lá 1 Coríntios capítulo... Primeiramente, 1 Coríntios capítulo de número 10. Meus irmãos, nós precisamos ler toda a Escritura. Não apenas parte da Escritura. Nós precisamos conhecer todo o desígnio de Deus. E recebermos todo o desígnio de Deus. Então veja bem. Conversando com muitas pessoas, às vezes as pessoas dizem assim, eu já perguntei já para algumas pessoas, né? Você lê a Bíblia? Pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Ah, é? Você lê a Bíblia todo dia? Leio. E como é essa sua leitura da Bíblia? Ah, pastor, eu leio o Salmo 91 todo dia. Eu conheci uma pessoa que disse isso, né? Pastor, eu leio o Salmo 91. Mas e o restante da Bíblia? Ah, pastor, não leio. Só leio o Salmo 91. Que ali tem tudo que eu preciso. Não, nós temos que ler toda a Escritura. Ah, pastor, mas tem parte que é muito complicada, é muito difícil. Meus irmãos, se nós estamos começando a primeira leitura das Escrituras, vai ser difícil. Mas nós precisamos o quê? Insistir. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo, né, cada dia mais e mais. Uma experiência interessante é a do nosso irmão André. Antes dele vir para a igreja, nós sabemos que o André, ele começou a ler a Bíblia. Né? Ele tinha uma depressão e ele começou a ler a Bíblia. E ele testemunha que a única coisa que ele tinha vontade de fazer era ler a Bíblia. Mas ele não tinha direção nenhuma de igreja. Mas ele leu a Bíblia tantas vezes. E alguém me disse, olha pastor, eu fui no escritório do doutor André e ele tem lido a Bíblia. Eu falei, me dá aqui o telefone dele que eu vou ligar. Aí liguei e falei, olha, vem aqui conversar comigo. Aí o André veio, nunca tinha participado de uma igreja evangélica, né? Ele até me disse que passava por aqui, tinha a nossa plaquinha ali, né? A nossa plaquinha é um convite para a pessoa entrar. Ele falou, pastor, tinha uma vontade de entrar, mas não entrava. Aí ele veio. E o André, ele leu a Bíblia várias vezes. Aí, na conversa que eu tive com ele, meus irmãos, ele conhecia os 5 pontos do calvinismo. Mas ele não sabia o termo calvinismo, né? Mas ele conhecia. Por quê? Porque Deus mesmo foi mostrando para ele nas Escrituras. Deus fala pela palavra. Então, se você não lê, você não conhece. Se você lê, você conhece. Nós passamos por muitos conflitos interiores porque não conhecemos as Escrituras. Temos que conhecer as Escrituras. Ah, pastor, mas exige tempo. Mas você tem tempo. Eu sempre falo aqui, muitos se dedicam lá à pregação do capeta. Qual que é a pregação do capeta? As novelas, né? Tem. Ali o diabo está pregando para você. Vá para as Escrituras. Você tem tempo para as redes sociais. Você tem tempo para assistir séries. Nós precisamos tomar cuidado com as séries de televisão. Mas, veja bem, você tem tempo para tudo isso, mas não tem tempo para as Escrituras. O tempo que você dedicar para as Escrituras, né, você vai crescer espiritualmente, vai trazer bênção para você, para a sua família, na educação dos seus filhos. Você vai receber essa sabedoria que vem do alto para lidar com as situações do dia a dia. Então, ame as Escrituras, né? Olha só como nós podemos ser direcionados pela palavra de Deus a uma vida de santidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então nós devemos sempre fazer essa pergunta aqui, ó. Deus será glorificado? Então olha só, né? Aonde eu vou,
Deus será glorificado? O que eu vou realizar, Deus será glorificado? As músicas que tenho ouvido, Deus será glorificado? Deus é glorificado? No meu relacionamento conjugal, Deus é glorificado? Né? Os jovens aí que têm namorados ou namoradas, né? Do mesmo sexo. Deus será glorificado? Deus é glorificado nesse namoro? Porque se for sexo diferente, né, meus irmãos? Falei errado aqui. É do mesmo sexo, Deus não é glorificado. Então, olha só. Alguém pode ler aí o versículo 31? Corta essa parte da transmissão aí, viu? Alguém pode separar isso aí e falar, olha lá o pastor da presbiteriana. Ele apoia essas coisas. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 31. Quem achar pode ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, meus irmãos, fazei tudo para a glória. Nós estamos em união com Cristo, meus irmãos. Então, tudo que fazemos, nós devemos perguntar, Deus é glorificado? Deus tem misericórdia aí. Porque se Deus não for glorificado, nós não devemos fazer, olha só, até as coisas mínimas. Porque comer e beber para nós são coisas básicas, não é? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Porque se a minha comida e a minha bebida não glorifica a Deus, então não vou comer tal coisa. Eu não vou beber tal coisa. Porque Deus não é glorificado. Então, esse é o desejo do nosso coração. Quando nós nos convertemos, né, o que é a conversão? A conversão é uma nova vida que Deus nos dá. E Deus muda a nossa volição, Ele muda a inclinação do nosso coração. E agora o coração convertido quer glorificar a Deus em tudo. Veja ali, 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 23. Quem achar pode ler. Então ele fala aí, né? Por preço fostes o quê? Olha só, a ideia aí é que nós éramos escravos do pecado, mas nós somos o quê? Comprados. Comprados por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual foi o preço que Ele pagou por nós? Seu próprio sangue. Né? Seu próprio sangue. E agora veja bem, Cristo é nosso Senhor. Então uma pergunta que nós devemos fazer é o seguinte. A minha vida, as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus pensamentos, são coerentes com o senhorio de Cristo sobre a minha vida? Olha só, Cristo é seu Senhor. Tudo que nós fazemos agora deve ser o quê? Coerente com o senhorio de Cristo. Imagine você, entre os 12 discípulos, imagine que você fosse um dos 12 discípulos. Lá de Jesus. Você está caminhando com Jesus lá na Terra Santa, né? Você está caminhando com Jesus. Como seria o seu comportamento? Como seriam as suas palavras? Como seriam suas atitudes? Seriam coerentes com o senhorio de Jesus ou não? Imagine se algum discípulo fizesse alguma coisa errada, o que Jesus ia fazer? Corrigir aquele discípulo, orientar aquele discípulo, não iria? Então, meus irmãos, você é um dos discípulos de Jesus, não um dos 12. Você não está caminhando com Jesus lá no Oriente Médio, mas você está caminhando com Jesus aqui em Rancharia. Ele é o seu Senhor. Ele não é apenas seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Lembre-se que Ele está sempre com você, ao seu lado.
E ele fala ao seu coração: olha, isso não é coerente com o meu senhorio. E muitas coisas nós cristãos fazemos porque Ele é nosso Senhor. Às vezes a gente não quer fazer, mas fazemos porque Ele é nosso Senhor. E muitas coisas nós deixamos de fazer porque Ele também é nosso Senhor. Nós estamos submissos a Cristo e queremos exaltar e glorificar o nome dEle. Veja aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quem achar pode ler, bem alto. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha só, meus irmãos, aí, né? Nós vamos imitar quem? É Cristo. É Cristo que nós vamos imitar. E como nós vamos imitar Cristo? Por aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, de Cristo, o nosso Senhor. Agora, a nossa vida é uma imitação de Cristo? Olha o termo, né? Nós somos chamados o quê? De cristãos. Somos chamados de cristãos. A nossa própria vida deve ser um testemunho de Cristo. Isso é ser cristão. É ser um testemunho de Cristo. As pessoas do mundo, né? Quando eu falo pessoas do mundo, não é pejorativo, né? Mas aquelas pessoas que não estão no Evangelho. No Evangelho. Quando elas olham para nós, elas veem Cristo em nossas atitudes. 1 Coríntios capítulo 6. Irmãos, nós não vamos ganhar aqueles que são de Cristo se não formos como Cristo. Se nós formos como o mundo vai nos amar. Porque a Bíblia diz que aqueles que são como Cristo são odiados pelo mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo ama aquilo que é seu. Mas se nós formos como Cristo, nós vamos ganhar aqueles que são de Cristo. Então, para ganharmos pessoas para Cristo, aqueles que são de Cristo, nós temos que ser como Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 12. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 12. Diz assim o texto: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Né? Quem são os injustos aqui? São duas classes de pessoas. Aqueles que não foram justificados e aqueles que não foram transformados pelo Senhor. Os injustos, né, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Então ele diz aí, ó, verso 9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino. Porque tem gente que se engana, tem gente que acha assim, não, Deus é amor, todo mundo no final das contas vai ser salvo. Mas a Bíblia está dizendo que não, olha, não vai herdar o reino de Deus. Verso 11, tais fostes alguns de vós, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Olha só, né? Nós fomos transformados, né? Olha só, a pessoa, ela diz assim, como você está diferente, era uma pessoa, agora é outra pessoa. Pastor, meu filho era uma pessoa, agora meu filho é outra pessoa. Totalmente mudado, totalmente transformado. Por quê? Porque Cristo transforma, né? O Espírito Santo, ele transforma. E a pessoa, quando ela é transformada, ela deixa a vida de pecado e passa a viver uma vida de santidade. É lógico, meus irmãos, o cristão, ele pode em algum momento pecar, né? O cristão vai continuar pecando, mas
a nossa vida é uma constante luta contra o pecado. Olha o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que os coríntios diziam naquela época é o seguinte: ó, todas as coisas são lícitas, tudo é lícito, né? Tudo é lícito. E os coríntios diziam assim: o estômago é para os alimentos. Então o que eles queriam dizer é o seguinte: tudo é lícito, né? Então você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, inclusive com o seu corpo, porque o argumento deles aqui é o seguinte: assim como o estômago é para os alimentos, o nosso corpo também foi criado para que a gente tenha intimidade, né? Tenha intimidade sexual. É isso esse é o argumento aqui central. Mas Paulo diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, o que convém? Nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. Aí ele diz: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas o seu corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o seu corpo. Então, meus irmãos, a santidade se expressa primeiramente aonde? Através do nosso corpo. Porém, a santidade, nós sabemos, não é só o corpo. É também o corpo e a alma, né? Então a bússola para a santidade deve ser a Escritura. A régua para o certo e o errado é a palavra de Deus. Né? Então a palavra de Deus é para nós o que, meus irmãos? Regra de fé e prática. Né? Regra de fé e vida. A palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é a régua para o certo e para o errado. Então, o pecado não é uma coisa subjetiva. Então, algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, eu acho que isso não é pecado. Sabe o eu acho, né? Eu acho que isso não é pecado. Eu costumo dizer, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus define muito bem o que é o pecado e o que é pecado e o que não é pecado. Porque o pecado não é a transgressão da lei. Então a palavra de Deus define muito bem o que é o pecado. Se você quer saber se é pecado ou não, vá para a palavra. É na Bíblia que você vai encontrar. Não é na igreja, porque nós temos igrejas que são liberais teologicamente e temos igrejas que são liberais moralmente. Ah, mas eu tenho aquele pastor daquela igreja que ele faz isso, que ele faz aquilo. Ah, tem os ministros de louvor de tal igreja que eles vão, né, eles fazem o que eles querem. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus não é régua? Meus irmãos, é a palavra de Deus que diz. Por que nós estamos aqui nessa igreja e não em outra? Eu espero que seja pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o centro, ela deve ser a centralidade da nossa vida, né? De tudo que nós fazemos. Amém, igreja? Joel Bick também nos diz que nós devemos usar as ordenanças para a santificação pessoal, né? O que são as ordenanças? Nós temos duas, são os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Como que eu posso usar o batismo e a ceia para santificação pessoal? Então, se você ainda não foi batizado ou batizada, né, saiba que o batismo ele significa aliança. Aqueles que estão em batismo estão em aliança com o Senhor. No Antigo Testamento, Deus disse a Abraão: este será o sinal da minha aliança, a circuncisão. Então, toda criança com 8 dias de vida era circuncidada ali, desde os tempos de Abraão, como sinal e selo do pacto de Deus com o seu povo. No Novo Testamento, o sinal e o selo do pacto é a
o batismo. O batismo, ele é a entrada na família da fé. Então é preciso ser batizado. Jesus disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Né? O batismo não salva, mas todo aquele que crer, ele vai ser batizado. Ele vai procurar o batismo. Né? Então veja bem, lembre-se do dia que você foi batizado. Porque naquele dia você entrou em aliança com Deus. Mesmo que você era uma criança. Seus pais te colocaram numa aliança com Deus, assim como Abraão colocou Isaac, assim como Isaac colocou Jacó. Então, nós temos uma aliança com Deus. E a nossa aliança com Deus, qual é a nossa aliança com Deus? É de vivermos conforme a vontade dEle, de glorificarmos o nome dEle, de sermos o sal da terra, de sermos a luz do mundo. Nós estamos numa aliança com Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Amém, meus irmãos? Essa é a aliança. Então, cada vez que uma pessoa é batizada aqui na frente, ou uma criança é batizada, nós nos lembramos do dia da nossa aliança. Isso acontece comigo, né? Eu sou remetido, eu tenho uma aliança com Deus. Uma aliança que é estabelecida por Deus para comigo, né? Não eu para com Deus, mas Deus para comigo. Mas o fato é o seguinte, nós temos vivido de maneira digna dessa aliança? É um ponto. Aqueles que foram batizados e professaram a sua fé, têm parte na mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor? É a comunhão dos santos. É a participação do corpo e do sangue de Cristo. O que nós lembramos no momento da Santa Ceia? Veja bem, nós nos lembramos daquilo que Ele fez por nós na cruz. Ali Ele nos comprou por preço, mas nós nos lembramos também do quê? Porque quando você come o pão, o que você está comendo ali? O corpo de Cristo, não é? Não literalmente, claro. Né? O pão não se transforma no corpo de Cristo, mas Jesus disse aos discípulos, isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. Então, está comendo ali, simbolicamente, o corpo de Cristo. E na hora do cálice, o que você está fazendo? Bebendo o sangue de Cristo. Isso é algo tão forte que na igreja primitiva, a ceia era celebrada de portas fechadas. Os não crentes ficavam fora, né? E aí a igreja era acusada de canibalismo, porque o pastor falava, né? Para comer o corpo e beber o sangue. E quem estava fora escutando pela janela, pelas paredes, não entendia bem o que o ministro estava dizendo. Mas o que isso significa, meus irmãos? Significa a vida de Cristo em nós. Nós somos participantes do seu corpo, nós somos participantes do seu sangue. A vida dele está em nós. É um significado muito forte. E aí nós somos lembrados de que se Cristo vive em mim, então eu não posso viver de qualquer jeito. Paulo chega a dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que tenho na carne, vivo agora pela fé no Filho de Deus. Então se santifique, né? Se santifique. No momento que você vê as ordenanças, o batismo e a ceia, se santifique. Se você ainda não tem parte na mesa do Senhor, venha fazer parte da mesa do Senhor. E lute contra o pecado. Lute contra o pecado. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Fábio, as crianças vão vir para cá? Não? Vão fechar lá? Tudo lá? Então só mais um pouquinho, meus irmãos, nós já vamos encerrar. Né? Lute contra o pecado. Hebreus capítulo 12. Antes de ler esse versículo, deixa eu explicar o seguinte.
nós lutamos, mesmo sendo crentes, nós temos que lutar contra o pecado. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, né? São opostos entre si. Mas Paulo diz lá, se vivemos no espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Então, meus irmãos, nós temos que lutar contra o pecado. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz assim: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, né? Meus irmãos, nós temos que lutar contra o pecado e temos que resistir o pecado, né? Lutar. A ideia que Paulo traz aqui é, mesmo que seja necessário sangrar, mas nós temos que lutar contra o pecado. Então tem cristão que não luta contra o pecado, não dá para entender, né? É preciso lutar contra o pecado. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do verso 5. Então nós temos duas naturezas em nós, né? A pessoa sem Jesus, ela só tem uma natureza, a natureza terrena. Mas a pessoa que tem Jesus tem a natureza terrena e a natureza de Cristo, a natureza espiritual. Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós precisamos, meus irmãos, lutar contra o pecado. Nós precisamos morrer para o pecado. Lembre-se de vários exemplos bíblicos, como o de José, que lutou para não pecar contra a esposa de Potifar, e de Mesaque, Sadraque e Abdinego, que preferiram ser jogados na fornalha de fogo. Clame pela misericórdia de Deus e tenha certeza que o Espírito Santo te dará poder para vencer toda a luta contra o pecado. 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Tem mais coisas aqui, depois eu mando para vocês, e vocês, tenho certeza, vão estudar em suas casas. Coloque seu coração diante de Deus, sua vida diante de Deus, e diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver um viver mais santo, ó Deus. Se você tem pecado contra Deus, no seu pensar, no seu sentir, no seu agir, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Busque do alto arrependimento, sabendo sempre que o arrependimento não é algo natural, não é algo que podemos produzir, mas que podemos clamar por ele. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser como Cristo, eu quero viver como Cristo, quero glorificar o Teu nome em todas as coisas, Pai. Quero exaltar o Teu nome. Senhor nosso Deus, a Tua palavra não nos dá a santidade como uma opção, ó Deus, mas é uma exigência do Senhor a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Tua palavra, Pai, nos chama a uma vida de consagração, de entrega total ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que ninguém resista ao chamado do Teu Espírito. Ouvindo a voz do Senhor, que ninguém endureça o coração. Pai querido, que a nossa vida seja Tua, para a Tua glória, para o Teu serviço. Que a nossa vida, ó Pai, seja luz
para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que a nossa vida de santidade seja sal para refrear o pecado naqueles que estão próximos de nós e para trazer o bom gosto de Cristo a Deus. Pai amado, nós clamamos por essa vida do Espírito Santo, por essa nova vida. Ó Deus amado, nós não queremos menos do que a vida de Cristo em nós. Pai amado, que os crentes dessa igreja aspirem à santidade, que os crentes desta casa, Pai, amem a Tua palavra, ó Deus, e busquem nela toda a direção do Senhor para as suas vidas. Que os crentes, Pai, da nossa igreja, diante das ordenanças do batismo e da Santa Ceia, se santifiquem, ó Deus, e lembrem-se da santa aliança que o Senhor tem estabelecido com o Teu povo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos capacita a vencermos todo o pecado e o mundo. Que a Tua bênção, Pai, seja sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. O Fábio vai tomar aqui a palavra, mas eu quero parabenizar, antes de tudo, a Fábia, que é a nossa superintendente aqui da Escola Dominical. Quero parabenizar também a Aline, que não está aqui, e toda a equipe de professores da Escola Dominical pelo Acampa Dentro. Não só os professores, mas todos aqueles apoiadores também que participaram aqui. As crianças, meus irmãos, estão aqui desde 5 da tarde. Houve todo um trabalho aqui da Escola Dominical, um currículo que foi trabalhado com as crianças no ano passado, a introdução de um novo currículo que já foi apresentado ontem. E um trabalho maravilhoso, meus irmãos, de ensino, de educação cristã e de evangelização. Que Deus abençoe, Fábio, a sua vida, que Ele continue te abençoando com ânimo, com alegria, com a força do Senhor. Que você saiba, e toda a equipe de Escola Dominical, que o seu trabalho no Senhor, e o trabalho de vocês no Senhor, não é vão. Há grande recompensa, e a maior delas, vermos essas crianças servindo ao Senhor, crescendo no reino e com Cristo na glória.